Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui conosco, doutor. Prazer. Doutor, eu queria saber um pouquinho mais, a gente sabe que a alimentação saudável, ontem até nós falávamos, nós temos um quadro de às quartas-feiras que é um debate à mesa e nós falávamos da vida saudável e dos limites, até porque algumas pessoas ficam tão viciadas na alimentação saudável que não conseguem se alimentar mais se não souber de onde é, onde foi implantado, papapá, essas coisas, os excessos, né? Mas o que não é excesso é necessário. Perfeito. E é nisso que consiste a medicina lifestyle? É exatamente isso. O que é a medicina lifestyle ou medicina do estilo de vida, né, na tradução? Ela consiste em que o paciente, a pessoa, ela é protagonista da prevenção e da própria cura da sua doença. Isso através da alimentação adequada, doutor, ou Nós não temos só isso? 4 pilares. Quais tá? são? Que são alimente-se bem, tá? Que é uma alimentação mais saudável, movimente-se mais, tá? Que não é só fazer aquela ginástica, eu faço 3 vezes de pilates, vou 4 vezes na academia. Não só isso, movimentar-se mais no dia a dia. Por exemplo, pessoas que trabalham muito em computador, sentada, cada 2 horas, vamos dar uma andadinha de 10 a 15 minutos. Você está em casa, vamos fazer sua comida? Vamos fazer em pé, vamos começar a fazer. Quer lavar sua roupa? Lava. Utiliza menos as máquinas. Essas pequenas atividades somadas geram uma longevidade melhor para você, um condicionamento físico melhor. Esse é o segundo Esse pilar. é o segundo. Terceiro. O terceiro é o mal do século, o estresse. Nós temos que gerenciar esse estresse. E existem técnicas para a gente gerenciar. Óbvio que não pode se acabar com o estresse. O estresse, em certo ponto, o estresse que a gente chama agudo, é necessário. Você tem que ter uma força para pensar. Se tiver algum perigo, você tem que agir rápido. Então, isso é um estresse positivo. Quando esse estresse... Que te estimula a continuar caminhando, né, doutor? Exatamente. Tá. Quando esse estresse passa do limite... Que é o que paralisa, né? Exatamente. Tem que ser Você falou cuidado. exatamente. Porque você fica muito estressado, você não sabe nem como reagir diante de um problema e acaba falando, deixa pra lá, vou fazer outra coisa, e vai guardando aquilo e se transforma em doenças, exatamente. né? Esse é o terceiro. Exatamente. O quarto, doutor? Bons relacionamentos. É incrível. Existem pesquisas... Isso você diz em todos os âmbitos, familiar, no trabalho, amigos... Perfeito. Escolher bem. Escolher bem, tá? Existem pesquisas que pessoas que vivem isoladas têm 40% de chance a mais de ter doenças, não só mentais, como depressão, Alzheimer, mas doenças físicas, como infarto, câncer, isso já é comprovado. Então, você ter bons relacionamentos, escolher pessoas boas para se relacionar, que pensem igual a você, isso é extremamente positivo. Ou seja, a gente tem 2 coisas aí. O isolamento, que significa que você não quer conversar com ninguém, às vezes é uma pessoa que já se frustrou muito, e também aquelas pessoas com o dedo podre para escolher relacionamento, né, doutor? Perfeito, perfeito. Tanto em todas as áreas, amigo que trai, é namorado, é marido, isso também precisa ser revisto. Com certeza. Que faz parte de uma vida mais saudável. Perfeito. E doutor, você trouxe aqui alguns alimentos. Esses alimentos, eles são pilares para uma alimentação adequada? Exatamente. Tá. Vamos começar pela couve, tá, doutor? Que assim vai pela ordem que você já colocou aqui. A couve, ela é rica em fibras, tá? Que é essencial para o funcionamento do teu intestino. Porque o intestino, hoje em dia, é considerado o seu segundo cérebro. Ele secreta muitos hormônios, e hormônios que fazem com que você melhore não só sua performance, mas seu sistema imunológico também. Tá. Então, a fibra é essencial para isso. E é verdade que o suco de couve, ele faz bem para a saúde? Sim. Como primeira refeição? Exatamente. É considerado o suco detox, que a gente chama, né? Que desintoxica. Ele é essencial, além de conter muito ferro. Mas daí, doutor, eu tenho uma dúvida, porque algumas pessoas falam assim, mas você vai, por exemplo, ingerir o suco de couve todo dia, ou vai comer 2 folhas de couve todo dia, o organismo se acostuma, não faz mais efeito, não tem mais efeito depurativo. É verdade? Isso é mito? Isso é totalmente mito. Posso usar o tanto que eu quiser? Não, você não se acostuma, muito pelo contrário, tá? Quanto mais você ter essa regra de fazer essas refeições balanceadas, melhor vai ser o teu organismo, tá? Ele não vai se acostumar, como as pessoas falam. Substituição, ela pode acontecer, mas por conta de você enjoar daquilo e comer uma outra coisa, mas exatamente. Não que a constância vai fazer mal. Perfeito. Ou melhor, vai deixar de fazer bem. Não, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Salsinha, cebolinha e alface, né, doutor, aqui? E aí, salsinha e cebolinha é primeiro. É essencial para a gente fazer os temperos, né? Então, elas têm um efeito que a gente chama de antioxidante. Tá. O que é um antioxidante? No seu dia a dia, aquela poluição, tudo que nós vivemos, a gente vai
entre aspas, enferrujando. Então, esses alimentos têm esse potencial de não deixar a gente enferrujar. Então, eles livram das toxinas que o organismo recebe, eles fazem uma reação química e reduz essas toxinas, os males que elas podem fazer. Doutor, eu tenho uma dúvida, porque, por exemplo, quando se fala nesse tipo de alimentação, alface tudo bem, mas se a gente não come todo dia, a gente não vai ter esse efeito benéfico, vai? Ou é um mito também? Não é uma coisa que você tem que se encher de salsinha e cebolinha para ser... Com certeza, todo extremo é errado, entendeu? Você não precisa comer todo dia. Tá. Mas as principais refeições da semana tem que ter esse componente. Tem que ter, sem dúvida. até porque é uma coisa que vai usar mesmo normalmente, então é melhor que se use. Exatamente. E garante uma qualidade de vida melhor. Alface. O alface ele tem um efeito calmante. É muito interessante. O alface é muito bom de ser ingerido até à noite, porque ele libera umas secreções de serotonina, que são capazes de fazer você se sentir bem. É um hormônio que faz você sentir um bem-estar. Dá uma desaliviada. Exatamente. Uma aliviada, né, doutor? Aliviada, você dá uma desestressada. Doutor, é verdade que chá de alface chá de alface acalma as crianças? Com certeza, com certeza. E não faz mal para a saúde? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então deve fazer bem para a gente também, né, doutor? Claro, faz bem para a criança, você faz para criança, por que não para nós? Cebola e alho, doutor, que são quase... Isso aqui é quase um casamento, né, a cebola e o alho. Exatamente. Difícil você não usar. E quem não gosta muito, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso do sabor, então eu bato no liquidificador para ter esse sabor. Além do sabor, da combinação perfeita, faz bem para a saúde. Tem que ser cru, um ou outro, ou pode ser os dois refogados, que não perdem propriedades? Não, você pode fazer refogado também, não tem problema nenhum. Porque também comer cru não é então uma é muito coisa pesado, muito boa, né, doutor? Né? E tem gente Sem que fala dúvida. que não, porque quando você cozinha mesmo o alho, perde muita propriedade. É uma bobagem. Não, é tudo, é um radicalismo isso. Não é verdade. E essa combinação tem um efeito de aumentar o sistema imunológico. Então, ele fortalece o seu sistema imunológico, evitando doenças que a gente chama de oportunistas. Gripe, Exatamente. aquele mal-estar de resfriado. Você nunca ouviu falando chá de alho? Já tomei, inclusive. É o cão, né, doutor? Melhor comer um pouquinho de alho todo dia do que o chá de alho. Doutor, essa combinação também serve para criança? Sim. A gente tem que habituar a criança a esses hábitos? Com certeza, com certeza. E ela é boa que ela já está incorporada, né, no cardápio, principalmente do brasileiro. Né? É bom que você trouxe o tomate, porque eu tenho uma curiosidade também. É que eu sou meio encasquetada com essas coisas, doutor. Claro. Daí, o tomate, por exemplo, todo mundo fala, mas é comprovado que ele tem o licopeno que combate e diminui o risco de câncer, principalmente de câncer de mama. Perfeito. Mas daí eu fico pensando, quanto é de tomate que você tem que comer por dia para ter esse efeito preventivo, doutor? Existe isso? É um mito também? Olha, essa porção de tomate já é mais que o suficiente. Um tomate por dia? Um tomate por dia, já é mais do que o suficiente, tá? Tanto a prevenção do câncer de mama como de próstata, para os homens também. Também para os homens? Também, E doutor, exatamente. aqueles concentrados lá, industrializados, tipo suco de tomate, aquilo lá faz bem ou o fato de ser concentrado não é muito legal? Nós preconizamos usar o mínimo possível os processados, tá? Se você pode fazer, é até bom, como eu te falei, do movimento. Você está na sua cozinha, descasca seu tomate, põe no liquidificador, você está fazendo um movimento, você está em pé e está fazendo uma coisa saudável. Você falou do liquidificador, eu queria te perguntar isso também. Por exemplo, ao invés de comer o tomate, você pode fazer naturalmente, colocar, bater e deixar ali e comendo todo dia, pegando um pouco todo dia? Sem dúvida. Não tem problema. Molho, como se fosse um molho Perfeito. Concentrado, né? Laranja, doutor? Opa, com certeza. Vamos lá para a laranja. Laranja todo mundo sabe. Não tem nem um docinho aqui, depois vamos conversar sobre isso. Esse vamos é o laranja. docinho que eu trouxe para você. Ai, meu Deus do céu. Ele é rico em frutose, tá? Que é um tipo de açúcar, tá? Que é um açúcar bem melhor do que aqueles açúcares refinados, que tem muitos doces, tá? E além de ser riquíssimo em vitamina C. Mas também é algo que não é para se empanturrar, tipo, não é aconselhável o suco, né, doutor? O melhor possível. Por causa da quantidade, né, também. E você perde a fibra, né? Você comendo a fruta tem o bagaço, e o bagaço tem fibra também. Ou seja, não é ideal dispensar o bagaço. Não. Nunca, né? Nunca. Doutor, e o feijão? Pode ser qualquer tipo, o preto, o claro, de corda? Qualquer tipo. Por que o feijão é tão importante? Aqui é interessante esse casal aqui, tá? Arroz e feijão primeiro? Arroz e feijão. Isso aqui é essencial. Casamento do brasileiro também, né, doutor? É o casamento que deu certíssimo, tá? O que eles têm? Eles têm aminoácido. O
que é aminoácido? Os dois. Os dois. Certo. Aminoácidos diferentes dos dois. Ah. Um tem aminoácido, tá? Lisina, outro é metionina. Um tem, outro não tem. E esses dois combinados são os tijolinhos para a formação de proteína. Tão importante para o crescimento do músculo, do osso. Então, esse casal é fundamental para a nossa alimentação. Agora, doutor, tem algumas pessoas que falam que, por exemplo, se o feijão estiver mais al dente do que bem cozido, ele pode causar um mau funcionamento do intestino. É verdade? Tem uma maneira específica de fazer o feijão? Causa o que a gente chama de flatulência, né? Então, forma gases. Então, o ideal é botar o feijão, bota ele de molho. Bota ele de molho, e deixa cozinhar bem. E depois coloque para cozinhar. Acabou todo esse efeito indesejável. E, doutor, tem um limite máximo para a ingestão de feijão todos os dias ou é algo que não faz mal? Não tem isso, não faz mal. Quem tem ácido úrico, aquelas coisas, também tem que controlar um pouco ou o caldo do feijão pode ser suficiente também? Pode ser suficiente, exatamente. O ácido úrico a gente já evita mais as partes de carnes, principalmente as carnes vermelhas. Que também não é ideal. Tem algum problema de saúde que pode causar restrição na ingestão tanto do arroz quanto do feijão? Não, porque são alimentos que muito pouco alergenos, nós chamamos, tá? Então, dificilmente, seria raridade alguém ter algum problema. Por que o atum está aí e não tem um bifão, doutor? Toda a proteína de origem animal, tá? Então, as aves, né, a parte do boi e os peixes, eles têm gordura, não só proteína. Existem tipos de gorduras, tá? Que são as gorduras saturadas, que são das carnes vermelhas, monossaturadas... Saturada é ruim? É ruim. Certo. Tá? Monossaturadas, tá bom? Que são o azeite, e as polissaturadas, certo, que é o ômega 3. A monossaturada, que é o azeite que está ao lado do atum, também tudo bem? Tudo bem. Mas não o azeite que vem mergulhado no atum, o azeite que a gente compra? Sim, um azeite, né, o virgem, o extra virgem, tá? Sem estar frito. Mas daí, por exemplo, a carne vermelha, ela tem a gordura que não faz bem. Se eu tirar toda a gordura dela, ela vai me fornecer a proteína necessária que o atum não teria? Ou é mito também que tem tanta proteína assim na carne vermelha? Olha, você fazendo essa combinação, arroz, feijão e um peixe, tá? Você já está com seus níveis de proteína que necessita para o seu organismo, totalmente satisfeito. Então, esse negócio tem que comer carne para ter proteína, isso é totalmente mito. Mas faz mal comer carne, doutor? Não faz bem para o organismo, para a saúde? Tem gente que tem um negócio, depois porque eu falo que veganismo e até o vegetarianismo, eles acabaram se tornando uma obsessão. Exatamente. Então, essa eliminação da carne vermelha, como se fosse algo que fizesse mal. Ela faz mal ou não, ela só não faz tão bem quanto se imaginava? Porque tem uma diferença de você fazer mal e ficar doente, não vai comer uma coisa que realmente faz mal, né, doutor? Claro. Aí entra a frequência. Você não pode almoçar e jantar carne vermelha todo dia. Certo. Aí vai fazer mal. Aí eu garanto para você que vai fazer mal. Mas se você quiser fazer um churrasco com os amigos no fim de semana, comer 2 vezes por semana no almoço uma carne vermelha, não tem problema nenhum, tá? É você saber regular essa dosagem de carne. De maneira que você... E o frango, doutor, pode? Filé de frango? Sim, o frango também, mas tentar o frango mais pro lado caipira, né? Sei. Não esse frango que a gente tem, porque tem muitas industrializado doses. Demais. Exatamente. Evitar tudo que é muito o confinamento. Doutor, e o atum, mesmo ele sendo enlatado, ele não faz tanto mal por ser um enlatado? Melhor que fosse, mas assim, é difícil você ter um pescado fresco para você comer. Mas assim, o atum enlatado não chega a fazer mal. Tá? O atum, tanto o atum quanto a sardinha, tá? Que são excelentes em ômega 3. Pode ser em lata também, não tem problema nenhum. Melhor que fosse fresco, sem dúvida nenhuma. Olha, o doutor trouxe algumas coisas aqui para você entender que é possível, de uma maneira fácil e gastando pouco, começar a mudar os hábitos. É importante também o que ele falou com relação a exercícios físicos, que o exercício é algo que você faz todos os dias no seu dia a dia. O levantar, o subir pela escada alguns andares do teu apartamento, do teu prédio, para chegar ao teu apartamento. Não é para você mora no 10º andar, não vai subir os 10 andares, mas um pouquinho, alguns andares, pega o elevador e sobe mais um pouco. Aqueles movimentos que você faz no dia a dia, que são importantes para você se manter saudável. E isso que ele falou do estresse também, que é muito importante você se reeducar.
para aprender a conviver com as diferenças, para não se abalar tanto com os problemas, para que se possa viver. Eu sempre falo aqui, né, doutor? Estamos tendo uma expectativa de vida cada vez maior. Exatamente. Então, precisamos viver bem, porque Com senão qualidade. vamos passar a velhice que poderia ser saudável gastando dinheiro com um médico e remédio, né, doutor? Exatamente isso. Melhor que se faça a prevenção, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, vou deixar os contatos do Dr. Fernando para você pelo telefone, pelo WhatsApp. Você tem mais informações, 995861049. No Instagram, UPBEME. UPBEME. E tem o site também, upbe.me. Estão aí na tela para você conhecer melhor o trabalho do doutor. É uma novidade que vale a pena você acompanhar e inserir no seu dia a dia para você ter uma vida melhor. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Volte viu? sempre, uma alegria ter você aqui com a gente. Foi um prazer.